Pecados da Capela, capítulo 14, os expurgos reparadores. No nosso último encontro, lá no capítulo 13, nós conversamos um pouco da descida à corrupção. Quando que iniciou-se toda essa corrupção que até hoje subsiste, até hoje está aí na Terra, né? Alguns nessa atualidade que nós nos encontramos se matando aí pelos extremismos, né? Um está de um lado, um está do outro, embora cada um mais corrupto que o outro, um mais favorável, outro nem tanto, né? Mas tirando esse cenário político, nós trazemos para a nossa vivência, para a nossa realidade, a realidade até mesmo daqueles que não são tão vistos, mas que também estão inseridos nessa corrupção. E nós vimos que muitos desses corruptos vieram de outros planetas, vieram inclusive de Capela. Lembrem-se sempre, Capela era um lugar que estava caminhando para uma evolução maior, e aqueles que tinham determinados trejeitos, ou seja, determinadas condições, não poderiam ali permanecer. Então foram chegando para a Terra e miscigenando, misturando com demais raças que aqui já se encontravam, no intuito de aqui é uma terra primitiva e encontrar exatamente o que tinha no momento, que é a energia condensada, densa, pesada, difícil, né? Mas que com a misericórdia de Deus, dando oportunidade de crescimento todos os dias, para fazer diferente, até que cada vez que é inserido e retirado do ambiente, essa pessoa possa então se purificar um pouco mais. E hoje, no capítulo 14, nós vamos aqui conversar dos expurgos reparadores. O que são esses expurgos? Assim como Capela expurgou, né? Jogou para a terra muita gente, a terra também joga para fora. E nós vamos ver desde os tempos lá de Lemúria, quando Lemúria desaparece, nós vamos fazer um comparativo com a atualidade. O capítulo começa da seguinte maneira: em consequência, o vasto continente da Lemúria, núcleo central da terceira raça, afundou-se nas águas, levando para o fundo dos abismos milhões de seres rudes, vingativos, egoístas e animalizados. O primeiro parágrafo já vem falando sobre expurgo, sobre aqueles que desapareceram, Lemúria, né? Aquele pedacinho ali daquele continente que afundou nas águas. E junto com esse afundamento, né? Esses abismos, milhões de seres vingativos, egoístas e animalizados desapareceram. Quando a gente fala isso, facilmente a gente pode entender e trazer para a nossa atualidade, fazendo então uma reflexão em dois sentidos. Quando tem desencarnes coletivos, muita gente vai embora de uma vez, né? Nós podemos entender como expurgos positivos e negativos. Existem aqueles também, no sentido positivo, que foram embora junto com uma leva de pessoas, porque a terra não era mais ambiente para eles? Pode acontecer? Perfeitamente. Assim como existe um expurgo e a terra está passando por um momento de transição, a terra está caminhando para mundo regenerado, quem tiver determinadas características vão ser expurgado para os mundos primitivos. Aquela época também aconteceu, né? E também, hoje, olhando para a nossa realidade, muitos também estão indo para lugares melhores. Quantos de nós não já escutamos as pessoas falando assim, olha, foi embora porque ele não era desse mundo. A energia que ele carregava era muito superior à Terra. E aí, no meio de um desencarno coletivo, ele vai embora para um lugar que vibra, que pulsa
muito melhor do que quando ele aqui estava, muito mais refinado, né? Porque nós estamos inseridos em mundo de expiação e provas, mas nós sabemos que está tudo misturado. Tem gente boa, tem gente não tão boa e tem gente ruim, né? E cada um vai para um direcionamento diferente. Nós não somos energias? A gente, quando desencarna, nós não vamos exatamente para onde nós estamos vibrando? Então, em um desencarne coletivo, tendo esses três grupos, cada um migra para um lugar. E aqui Lemúria desaparece nas águas, levando aí aqueles espíritos mais vingativos, aqueles mais egoístas e animalizados, no sentido de separar um pouco o joio do trigo. Este continente, chamado na literatura indiana antiga Chaumali-Dvipa, compreendia o sul da África, Madagascar, Ceilão, Sumatra, Oceano Índico, Austrália, Nova Zelândia e Polinésia. Foi a primeira terra habitada pelo homem. Sua atmosfera era ainda muito densa e a crosta pouco sólida em alguns pontos. Segundo algumas tradições, o homem lemuriano ainda não possuía o sentido da visão como o possuímos hoje. Havia nas órbitas somente duas manchas sensíveis que eram afetadas pela luz. Porém, sua percepção interna, como é natural, era bastante desenvolvida. E aí a gente entende, né, que os lemurianos, esses homens aí que vieram, que compreendiam, né, esses lugares aí da África, eles tinham características muito diferentes das que a gente tem hoje. Mas tinha, né, que aqui o próprio texto fala, né, que eles tinham uma percepção interna que é natural. É igual quando a pessoa não consegue enxergar, né? Deficiente visual. Ele não consegue enxergar, mas desenvolve-se em si outras características que, de uma certa forma, ficam mais aguçadas, então consegue uma percepção muito maior, então, do que a nossa. Mas, pelo que aqui está contando, né? Eles ainda não tinham o corpo físico tão avançado quanto os nossos, mas na moral, estava com essa moral aí densa, pesada, né, de orgulho, de egoísmo. Os lemurianos da terceira raça eram homens que apenas iniciavam a vida em corpo físico nesse planeta. Não possuíam conhecimento algum sobre a vida material, pois utilizaram corpos etéreos nos planos espirituais, de onde provinham com os quais estavam familiarizados. Dessa forma, suas preocupações eram todas dirigidas para esta nova condição de vida, desconhecida e altamente objetiva. Então, vejam bem, de onde eles vinham, então, ele está dizendo que os homens que eles apenas iniciavam a vida no corpo físico. Eles já utilizaram de outros corpos etéricos, mas nessa caminhada, nessa jornada evolutiva, eles ainda estavam iniciando-se no corpo físico. Diferente de muitos que vieram de Capela. Lembra que aqui já existia uma raça primitiva? Lembra dos símios que a gente viu lá no início? Que era um macaquinho, né? Que vivia nas árvores e um dia ele desceu, ficou ereto, caminhou e daí começou a desenvolver. E aí depois veio os seres de Capela, vieram de outro planeta e aí então fez aquela miscigenação, aquela mistura de raças, né? Ele dizendo, olha, aquele mais primitivo, né? Aquele que veio, que estava aqui, que chegou aqui na Terra pela primeira vez, né? Ele era, assim, muito primitivo em relação aos capelinos. Porque capelinos estavam na Terra pela primeira vez, mas lembrem-se que eles vieram de um lugar evoluído? Lembra que a gente não retroage, a gente fica estagnado? Então, eles eram muito diferentes, né? Embora no mesmo lugar. Em suas escolas primárias, os instrutores desencarnados que os orientavam se referiam às forças cósmicas que regem o globo e fortemente os cativavam e surpreendiam por serem forças de um astro ainda
em fase de consolidação e cuja vida, portanto, era inóspita, perigosa. Ensinavam também sobre fatos referentes à natureza física, às artes e ao desenvolvimento da vontade, da imaginação, da memória, por serem faculdades que desconheciam. Então, veja bem, né? Eles desencarnados, passando por experiências de conhecimento. E nós vimos isso muito perfeitamente em Evolução em Dois Mundos, quando ele fala, olha, André nos ensina, né? Nós somos colocados e retirados do ambiente várias vezes, tantas quanto for necessário. Porém, cada vez que eu me retiro e que eu chego, eu nunca me retiro igual ao que eu cheguei. E eu nunca retorno da mesma forma que eu, né, cheguei aqui. Então, é a mesma coisa somos nós. Nós chegamos aqui de um jeito e vamos embora de outro. Assim nós queremos, né? Porque nós queremos a nossa evolução. Nós queremos evoluir, nós queremos crescer. Então, nós queremos sair bem melhores do que nós chegamos. Mas quando nós formos inseridos novamente aqui, nós queremos ter melhorado mais, porque nós vamos desenvolver também no mundo espiritual, né? Nós vamos aí nos surpreender por essas forças, né, deste astro que envolve, que cela e que faz a segurança no geral da vida, do nosso desenvolvimento. A maior parte da população vivia em condições primitivas, análogas às dos animais, e as formas físicas que acabavam de incorporar facilmente degeneravam para a selvageria, muito mais rude e impiedosa, que está ainda hoje presenciamos aqui na Terra, junto às tribos primitivas de algumas regiões da Ásia, da Austrália e das ilhas do Pacífico. Você fala, olha, aquela população que tinha aqui era primitiva e vivia análoga aos animais, né? Parecido com bicho. Eram humanos, mas muito parecido com os animais. Mas facilmente degenerava, ou seja, o corpo físico facilmente morria. E ele está falando o seguinte, olha, que ainda hoje nós presenciamos corpos, né, frágeis como esses aqui na Terra. Gente, desde que a chegada, nós vimos aí lá atrás, né, a chegada de Caim, de Abel, de Sete, os outros filhos de Adão, né? Então, desde a chegada, e conforme os anos vão passando, milhões e milhões de anos, e depois a vinda de Jesus, e mais milênios, né? A gente percebe o quanto as coisas melhoram, mas melhoram bem gradual. Para não tirar nada do eixo, para deixar todo mundo andando numa marcha só. Porque ainda que lá naquele mundo primitivo, né, lá não existia muitos recursos, mas as coisas foram avançando e hoje, ainda que nós chegamos até aqui com recurso, quantos de nós ainda não estamos com as mesmas características lá de trás? Porque nós estamos na Terra, mundo de expiação e prova, e é o último chamado, hein? Por isso tem tanto espírito que queria estar encarnado. É a última chance que Jesus está dando para todos nós. Porque senão vamos todos nós para os mundos primitivos, né? Não vai nos restar saída. A Lemúria desapareceu 700 mil anos antes do alvorecer da Idade Terciária. Sua existência, como muitas outras coisas reais, tem sido contestada e não é admitida pela ciência oficial, porém, ao mesmo tempo que essa ciência considera um mistério a existência de aborígenes na Austrália, a imensa ilha ao sul do Oceano Índico, tão afastada de qualquer continente. Esses aborígenes são até hoje inassimiláveis ante a civilização, extremamente primitivos e de cor escura como os próprios seres que habitavam a antiga Lemúria. E aí a gente pensa, olha, se tem seres, se Lemúria afundou-se nas águas,
Mas se tem seres muito parecidos com aqueles lemurianos, das duas, uma. Provavelmente alguém sobreviveu e a espiritualidade amiga teve ajuda nessas características, dessa manutenção, né? Vamos dizer assim, dessa raça, dessa civilização, tinha um interesse para que então pudesse permanecer por aqui. O território da Austrália apresenta aspectos e condições que a Terra teria tido em idades remotas, e os próprios animais são ainda semelhantes aos que viveram naqueles tempos. Mas assim, como sucede em relação à Atlântida, a ciência aos poucos vai se aproximando dos fatos e aceitando as revelações e as tradições do mundo espiritual, sobre os quais nenhuma dúvida deve persistir a respeito desses afetos. Gente, não tem como, né? Quando ele vem dizendo aqui que a ciência muitas das vezes não aceita, mas isso vai ser um pulo daqui a pouco. Porque vão surgir, e já surgem, mas vão surgir com mais frequência, coisas diante dos olhos da ciência que será incontestável. Eles vão tentar estudar de todo jeito, de toda forma, mas vão perceber que existe ali um terceiro elemento ao qual eles não deram conta de identificar. E esse terceiro elemento, pode ter certeza que é Deus e é Jesus. É a espiritualidade amigo trabalhando em conjunto, paralela a essa medicina, para que possa fazer sentido, porque nós cuidamos da carne, mas nós precisamos cuidar do nosso espírito, porque ele, como se diz, somos nós e nós mesmos dentro da nossa caminhada. Né? O corpo físico morre, mas e o espiritual? Ele é imortal. Com este cataclismo, grandes alterações se produziram na crosta terrestre. Completou-se o levantamento da Ásia, as águas existentes a oeste desse continente fluíram para o norte e para o sul, e em seu lugar se surpreenderam novas terras, formando a Europa, a Ásia Menor, a África em sua parte superior. Ao centro e norte dessa última região, formou-se um imenso lago que os antigos denominaram Tritônio, mas que mais tarde, como veremos adiante, foi substituído por desertos. Olha, onde um dia tinha muita água, hoje virou deserto. Lemúria afunda, mas no seu lugar a Ásia se levanta e, ao mesmo tempo, no norte, para o norte e para o sul, forma-se outros continentes, né? Europa, Ásia Menor. Então, assim, tudo vai se transformando. É isso que a gente precisa pegar como fio da meada, precisa pegar como entendimento. Embora a gente ache que as coisas se perdem, elas não se perdem, elas vão se transformando. Acontece uma coisa catastrófica, mas pode ter certeza que logo depois ali vai o quê? Vai florescer. Desse cataclismo, todavia, milhares de rutas se salvaram, ganhando as partes altas das montanhas que ficaram sobre as águas e passaram então a formar inúmeras ilhas no Oceano Índico e no Pacífico, aos quais ainda hoje permanecem, como também atingiram as costas meridionais da Ásia, que se levantaram das águas e cujo território se lhes abria à frente, acolhedoramente, como também sucedeu em relação à atual Austrália. Então, houve aí sobreviventes. Nessas novas regiões, os sobreviventes se estabeleceram e se reproduziram, formando povos semi-selvagens que mais tarde, com o suceder dos tempos, foram dominados pelos árias, os homens da quinta raça, quando estes invadiram a Pérsia e a Índia, vindos do oceano. Os descendentes desses sobreviventes rutas, mais tarde na Índia, no regime de castas instituído pelo brahmanismo, constituíram a classe dos Sudras,
os nascidos dos pés de Brahma, parte dos quais veio a formar a casta desprezada dos párias, ainda hoje existente. Outra leva de sobrevivente desse cataclismo ganhou as costas norte-americanas, erguida das águas, passando aí a construir vários povos negros de Periluzídia, também existentes até hoje. Nada, gente, em vão. Tudo vai acontecendo por algum motivo. Expurga, joga o que não presta para fora, traz o que presta. Fulano evoluiu, expurga para o alto, positivamente, para ascender, para avançar. Então, cada qual vai para uma ramificação, mas certo é, alguns sempre irão permanecer para dar passagem aos demais que necessitam passar por aqui. Após esses tremendos e dolorosos acontecimentos, os prepostos do Senhor ultimaram novas experiências de cruzamento humano no Oriente, a fim de estabelecer novos tipos de transição para a formação de raças mais aperfeiçoadas, utilizando-se de novas gerações emigrados que continuaram a encarar nessas regiões. Então, olha aí, né, gente? Ficaram alguns, vinham outros mais desenvolvidos, para ajudar o outro a desenvolver um pouco mais. Por isso a frase nós somos produto do meio nunca foi tão verdadeira, né? Nós estamos em conjunto, nós precisamos estar em conjunto, né? Mas em contrapartida, quando chegam de lugares diferentes e há essa mistura, é para que o avanço seja de uma forma gradual. E sempre quando isso acontecer, vão vir seres muito mais evoluídos do que aqueles que aqui se encontram, para que aqueles que estão um pouco para trás, eles avancem, ajudem a avançar um pouco mais. Como diz Emmanuel, com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos nas raças humanas. Então, se nós chegamos até aqui, se nós temos uma mente mais desenvolvida, um corpo mais desenvolvido, um intelecto mais desenvolvido, é porque houve antes de nós toda uma movimentação de coloca, retira, sobrevive, vamos ver quem pode um pouquinho mais, vamos ver quem pode um pouquinho menos. A experiência de nos ajudar a progredir, né? E graças a Deus por isso, né? Que nós possamos progredir um pouco mais. Formaram-se assim no Planalto do Pamir, no centro da Ásia, os núcleos desses novos tipos, que em seguida foram sendo impelidos para o sul, descendo através da Pérsia e da Caldeia e Palestina, de onde alcançaram em seguida o Egito. E por todos esses lugares foram estabelecendo bases avançadas de novas civilizações e novas raças humanas. Sobre eles diziam que eram deuses as inscrições cuneiformes babilônicas já citadas, pois realmente, em relação aos demais tipos existentes, mereciam tal designação. Então, eles acreditavam nessa questão de deuses, né? Porque em relação àqueles que aqui se encontravam, esses novos que chegavam estavam um pouco mais evoluídos, estavam bem à frente, e por isso intitularam, colocaram a ele essa condição de Deus, né? Essa condição aí, como se diz, de Jesus, né? Então, hoje, o que fica nesse capítulo de hoje é esse aprendizado. O expurgo, a retirada, que pode ser positiva, pode ser negativa. Mas se o tempo findou-se e se é necessário, ele vai acontecer, né? Nós somos inseridos e retirados de vários ambientes. E todo o nosso progresso depende do outro. Por isso nós temos essa condição humana de querer viver em grupo, em família, entre amigos. A gente sabe que família, às vezes, você nem quer estar tão perto, né? Família, nosso maior desafio, né?
Os nossos familiares hoje foram os nossos inimigos ontem, né? Então, que nós possamos trabalhar da melhor forma, entendendo que tudo passa, nós vamos passar, daqui a pouco nós vamos retornar novamente, e nós vamos, tantas vezes quando for necessário, no nosso melhoramento, trabalhando em nós mesmos, dentro da reencarnação que Jesus nos dá como oportunidade de crescer, de sermos melhores, de evoluir. Alguma dúvida, gente? Foi rapidinho, né? Tomei muito tempo, vocês, não? Tem 36 minutos que eu estou aqui. Luciana, boa noite. Graça, boa noite. Ana Rodrigues, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Vamos encerrar, gente? Ninguém falou nada, todo mundo caladinho. Espero que não tenha caído, né? Sim, eu espero. Vou encerrar, hein? Gente, vocês estão aí? Dá um oi. A Ana Rodrigues diz, tudo bem, graças a Deus, obrigada. E eu que te agradeço, viu? Por estar aqui com a gente, nos fazendo companhia. Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado por entendermos que nós estamos em constante evolução e que nós estaremos aonde nós precisamos, com as pessoas aos quais nós precisamos para a nossa evolução, mas que nós possamos ter discernimento, não só nós, porque muitas das vezes não vai depender da nossa conduta, vai depender da conduta do outro. Muitas das vezes o outro também precisa de um discernimento muito grande. Então, Jesus esteja conosco. Afaste das nossas casas, afaste da nossa mente, blinde o nosso coração, nos ajudando dentro desse discernimento, dentro da fé viva e raciocinada, vibrar positivamente para que nós possamos estar com os nossos guardiões do bem sempre, para que a nossa casa seja, Senhor, a sua morada e seja afastada toda energia negativa, todo inimigo, porque todos nós os temos, que os nossos inimigos nos perdoem por qualquer coisa e que eles possam estar no caminho da luz sempre. Que Jesus esteja com todos nós, que nós possamos caminhar em paz e que a noite de hoje seja noite de sono reparador para mim, para vocês, de muita paz e de muita saúde. Fiquem com Deus até amanhã no Evangelho no Lar, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, gente!